Boa noite, irmãos. A graça, a paz de Cristo, amém? Estou muito honrado de poder estar aqui nessa noite com os irmãos. Já me sinto de casa, eu e minha família, e nós estamos realmente muito felizes em poder, neste tempo, fazer parte da IBC, Igreja Batista SEAB. E você que é o meu convidado, eu também estou muito feliz de vê-lo aqui. Que Deus te abençoe muitíssimo. Apresentar a irmã Regiane e o Theo, que está ali na barriga dela. Nossa bênção está chegando. Daqui a pouquinho estará correndo aqui, se Deus quiser, também na igreja. Como eu disse, já me sinto de casa. Nós vamos estar refletindo, queridos, nessa noite, nesse tema, o caminho de Emaús. E eu quero convidá-lo para uma leitura bíblica que se encontra em Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versos 13 até o 35, que vai narrar sobre a história do caminho de Emaús. Também uma história bíblica muito famosa, muito conhecida. Eu tenho certeza que o Senhor estará falando também conosco a partir dessa história. Evangelho de Lucas, capítulo 24, do 13 até o 35, eu estou usando a versão NVI. E diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, enquanto conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, eles estavam discutindo também. E o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam em entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e o que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Baseado nesse texto que eu acabei de ler juntamente com os irmãos que acompanharam, eu quero pensar no seguinte tema com cada um de vocês que se encontram aqui: o que o caminho de Emaús nos ensina? O que o caminho de Emaús nos ensina? Nesse texto que nós acabamos de ver, a palavra caminho, ela aparece pelo menos 5 vezes no decorrer dos versículos. E isso me chamou a atenção e eu resolvi fazer uma pesquisa
do que significa a palavra caminho no dicionário bíblico, voltado exatamente para a palavra de Deus. E no dicionário bíblico, a palavra caminho, ela tem dois significados. Significa escolher uma dentre duas estradas, ou então um dentre dois hábitos de vida. O dicionário bíblico, ele é muito claro. E aí, quando eu olho para esse texto, eu fico tentando imaginar o que esses discípulos de Jesus, eles estavam passando, porque eles estavam caminhando, trilhando um novo caminho. E aí, muitas vezes, queridos, quando muitos de nós nos achamos ou percebemos a nossa vida, nós estamos vivendo o nosso caminho da nossa maneira. Muitos de nós, ao longo da sua caminhada cristã, ao longo do seu tempo de caminhada com o Cristo, começa a viver o seu próprio caminho, que não o caminho que Deus quer para você. E aí, quando eu olho para esse texto, algumas coisas me chamam a atenção. E muitos de nós cristãos temos o péssimo hábito de criarmos um compartimento na vida. Preste atenção, parece que nós estamos buscando maneiras de vivermos a nossa vida dividida. Deixa eu trazer exemplos para que você entenda melhor. Às vezes nós pensamos assim: será que eu vou ser fiel ou infiel a Deus? Será que com as minhas atitudes eu vou ser quente ou vou ser frio na fé? Será que se eu tomar essa decisão, eu estou servindo e adorando de fato a Deus com a minha vida ou não estou tomando? Então são caminhos que temos que escolher. São decisões importantíssimas que temos que tomar. Mas quando eu olho para esse texto, o texto é claro quando diz: olha, existe um caminho e nós temos que trilhá-lo. Mas qual será o caminho que nós estamos seguindo ao longo da nossa caminhada para com Deus? O caminho que Ele quer que nós vivamos, ou o caminho que nós achamos melhor, ou que nós queremos viver? Ou então eu posso ser mais claro ainda e posso te dizer o seguinte: viverei a minha vida e trilharei o meu caminho servindo e adorando a Deus? Ou então eu estarei vivendo a minha vida, a minha moda, a minha maneira? E é isso que esses discípulos estavam experimentando. E, infelizmente, muitas pessoas hoje pensam que elas têm vários caminhos que podem seguir, quando na verdade não, nós só temos um caminho, que é Jesus. Se nós não estamos trilhando esse caminho, automaticamente estamos fora do caminho de Deus. Tem gente que pensa assim: eu tenho a minha vida compartimentada. Eu tenho a minha vida como professor lá na escola, eu tenho a minha outra vida como esposo na minha casa, ou então eu tenho a minha vida como vizinho na rua, eu tenho uma vida na hora de pagar as minhas contas e honrar tudo que eu preciso, lá na igreja eu tenho uma outra vida, e nós criamos uma espécie de compartimentos, divisões de vidas que não existem. E aí, quando vivemos dessa maneira, o nosso testemunho ele vai sendo destruído. E aquilo que Deus quer que experimentemos e façamos vai sendo destruído. E principalmente, o nosso relacionamento com Deus, ele vai enfraquecendo. E aí, eu ouço alguns cristãos falarem assim: eu quero que Deus faça e haja desta maneira ou daquela outra maneira. Eu declaro que eu quero que Deus faça assim. Quem te disse que acontecer isso é a vontade de Deus? Quem te disse que continuar vivendo como estamos vivendo é de fato a vontade de Deus? Temos que ter cuidado com ventos de doutrinas que ensinam: olha, faça como você quiser, determine, Deus fará como você quer. Precisamos entender algo importante: a vontade do homem, da mulher, dos seres humanos sempre será ruim. Quando você impõe e você quer viver a sua maneira, você sempre irá experimentar isso, uma vida falsa, egoísta, deturpada e principalmente interesseira. E foi exatamente o que os dois discípulos de Emaús, eles estavam vivendo, porque o caminho de Emaús significa desobediência à vontade de Deus. Veremos isso mais profundamente no texto. O caminho de Emaús significa desobediência à vontade de Deus. E a minha ideia, queridos, é que nós percebamos isso no texto, porque nós estamos cada um vivendo e trilhando o seu caminho da vida. Mas será que nós estamos caminhando e fazendo aquilo que Deus quer? Ou estamos caminhando por Emaús, indo para uma estrada que não deveríamos estar nela enquanto estamos vivendo a nossa vida? Só que Jesus, o Cristo, o próprio Deus, Ele é tão misericordioso, que Ele vai ensinar para nós que mesmo vivendo Emaús, mesmo desobedecendo como estamos desobedecendo há tanto tempo, Ele está com os braços abertos, trazendo misericórdia e nos chamando de volta. Então abramos nossos corações e vamos entender alguns ensinos que o caminho de Emaús nos traz. E a primeira lição que eu extraio, que o caminho de Emaús nos ensina,
é que o caminho de Emaús nos ensina o perigo de estar longe da vontade de Deus. Acompanhe comigo os versos 13 e 14. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Queridos, precisamos conhecer o contexto geral do Evangelho de Lucas, esse que nós acabamos de ler. Se você for um pouco mais atento à palavra de Deus, do capítulo 1 até o capítulo 23, Lucas ele narra toda a trajetória de Jesus como filho de Deus. Ele traz alguns detalhes interessantes. Ele havia sido um médico, ele era muito culto, e ele não havia andado com o Cristo, mas ele havia recolhido informações acerca de Jesus. E Lucas ele fora companheiro de Paulo na proclamação do Evangelho aos gentios. Então, o enfoque, a base do seu texto era trazer informações para os excluídos, para aqueles que os judeus não aceitavam, diferente do Evangelho de Mateus. E aí, Lucas ele nos traz uma ênfase sobre as mulheres que sofriam preconceito naquele tempo. Ele traz ênfase sobre os gentios, que eram os não-judeus. Ele traz ênfase dos samaritanos, que eram os povos judeus que se misturaram em algum tempo e adoravam falsos deuses. E Lucas vai falar sobre os pobres, os ladrões, os pecadores de várias naturezas. E depois de tratar disso tudo, do 1 até o 23, Lucas fala do fato de Jesus ter sido crucificado, Jesus ter sido morto e Jesus ter ressuscitado. Então, quando ele chega no pano de fundo do capítulo 24, ele faz uma afirmação importantíssima para a nossa fé. Lucas afirma que Jesus ressuscitou dentre os mortos, só que ele se depara com um grande problema: a desobediência de 2 amigos, a desobediência de 2 discípulos de Jesus que estavam indo para Emaús. Mas entenda por quê. Jesus havia ordenado que depois que ele ressuscitasse, os discípulos deveriam permanecer juntos, todos juntos, orando, jejuando e esperando algo importantíssimo que o próprio Lucas registra tempos depois em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Esperem que eu envie o Espírito Santo Consolador, ele irá conduzi-los. Enquanto este não vier, fiquem juntos, se unam, permaneçam firmes e depois vocês vão cumprir. Só que aí nós nos deparamos com 2. O texto traz o nome de um deles, Cleopas, o outro não fala o nome. E aí esses 2, eles resolvem, numa manhã de domingo, eles estão caminhando 11 quilômetros para longe de Jerusalém. A ordem havia sido dada: permaneçam juntos, fiquem em Jerusalém naquele momento. E eles estavam caminhando, indo para Emaús. E o problema é que esses 2 discípulos, eles estavam escolhendo suas próprias decisões. Eles estavam tomando o seu próprio caminho, assim como muitos de nós que desobedecem. Preste atenção, esses 2 homens, eles conheciam de Jesus, tanto que eles falavam sobre isso enquanto caminhavam, só que eles estavam longe da vontade de Deus. É possível que muitos de nós estejamos agora mesmo aqui dentro, e nós conhecemos de Deus, conhecemos do Cristo, mas nós estamos longe da vontade do Senhor, porque Emaús não era Jerusalém. Eles estavam desobedecendo. E pensando sobre isso hoje em dia, quantos de nós não estão agora mesmo vivendo nossas vidas compartimentadas nos caminhos de Emaús dessa vida? Não pensemos em outra pessoa, não, eu e você, é eu e você. De vez em sempre nos encontramos numa situação dessa, vivendo a nossa moda. E presta atenção, não estou falando de não crentes, estou falando de pessoas que conhecem de Bíblia, de pessoas que conhecem de verdade Jesus. Só que o coração delas, a vida delas, nossas atitudes, estão mostrando que nós estamos caminhando para Emaús, estamos fora do caminho de Deus. E eu falo para você, não adianta falarmos de Bíblia, não adianta conversarmos com os outros sobre Jesus, sermos gente boa se nós de fato não honramos a Deus com a nossa vida. É o que nós chamamos no meio evangélico de testemunho. Como é o meu testemunho? Como é o seu? Nada favorece mais o cristianismo do que um testemunho. Uma boa música, uma boa palavra, uma boa reunião, ok, Deus recebe, mas para as pessoas que precisam encontrar Cristo, é o nosso testemunho. E talvez pensemos assim: mas pastor Rafael, então o que significa estar longe da vontade de Deus? É simples, faça o que você quiser, viva como você quiser,
Sabe por quê? Muitas vezes Deus diz para nós assim, olha, não vá na casa daquela mulher, porque você sabe que se você for lá, você vai cair em tentação, em adultério. E o que nós fazemos? Nós vamos. Não vá à casa do seu namorado quando não tiver ninguém em casa. E o que nós fazemos? Vamos. Não tire fotos comprometedoras no seu celular e fique mandando para as pessoas. E nós tiramos. Perdoe o seu próximo que te magoou e nós não perdoamos. Deus diz para nós assim, sabe aquele pecado que você cometeu há tanto tempo e me pediu perdão? Eu te perdoei, perdoe-se também. Nós não nos perdoamos. Deus fala para a gente assim, olha, pare de assassinar as pessoas. Como assim? Dentro do seu coração, eu nunca mais olho na cara dele. Eu nunca mais olho na cara dela. Aquela pessoa no meu trabalho, ela é insuportável. Não quero saber dela, eu declaro que ela é minha inimiga. E aí nós matamos as pessoas nos nossos corações. Talvez você que me ouve, Deus tenha um chamado específico para você, para servi-lo como Ele quer, se trilhar o caminho que Ele quer. E aí nós fugimos como Jonas o tempo todo. Talvez você está passando uma tempestade tão difícil na sua família, na sua vida, e aí Deus quer que você aprenda em meio à tempestade. Os discípulos passaram pela tempestade e Jesus trouxe a calmaria na hora certa, lá naquele mar. Muitos amam e conhecem Jesus. De verdade, conhecem o Mestre, mas não querem obedecê-lo, não querem servi-lo. E aí nós nos deparamos com o caminho de Emaús. Será que estamos trilhando esse caminho ao longo da nossa vida? E por que nós fazemos todas essas coisas, irmãos? Quais são os motivos? É a nossa natureza, é a nossa essência pecaminosa. Por isso estamos trilhando há tanto tempo o caminho de Emaús. Então, agindo assim, irmãos, ou seja, fazendo o que nós queremos, nós não estamos nem trilhando o caminho de Emaús, nós já estamos dentro de Emaús há muito tempo. Só que Deus é misericordioso. E a segunda lição que Lucas nos traz, preste atenção, é que o caminho de Emaús nos ensina que mesmo distantes de Deus, por mais que estejamos inseridos numa igreja, Ele nos busca o tempo todo. Acompanhe os versículos 15 e 16 que dizem assim: enquanto conversavam e discutiam, preste atenção, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos naquele momento de reconhecê-lo. A Bíblia aqui está relatando para nós que os dois discípulos, eles conversavam sobre Jesus. Eles estavam vivendo aquele momento. O mestre havia sido crucificado, havia sido morto. Eles falavam disso. Era o assunto de toda Jerusalém, de toda aquela região. E essa discussão entre eles não era uma divisão entre os dois. Eles não estavam discutindo se aquilo havia acontecido ou não. Mas eles estavam falando dos boatos, conversando a conversa do dia a dia. E já haviam 3 dias que o mestre havia morrido. E aqui a ideia de Lucas é trazer um conforto para nós leitores, porque mesmo caminhando errado na nossa vida, Deus nos faz muitos alertas e vem até nós nos buscar. E preste atenção no versículo 16, os olhos deles foram impedidos, foi algo proposital de Deus. Deus impediu que eles reconhecessem aquele homem que caminhava com eles como sendo aquele o Cristo, o próprio Jesus que fora crucificado. Havia um propósito nisso, muito interessante. O principal ensino aqui é nos mostrar o amor e o perdão de Deus para cada um de nós, porque mesmo caminhando com as nossas pernas tortas, vivendo do nosso modo, enlameados pelo pecado e fazendo tudo que temos vontade, estou vivendo o meu caminho, do meu jeito, Deus o tempo todo Ele vem até nós, e Ele chama a nossa atenção, e o próprio Cristo caminha com nós. Você entende? E uma vez que nós reconhecemos que estamos longe do caminho de Deus, é o primeiro sinal para que nós nos voltemos para Ele. Lembre-se, Emaús não era Jerusalém, naquele momento eles não podiam estar ali. E hoje em dia, quais são as maneiras que Deus nos alerta, Ele chama a nossa atenção? Está acontecendo bem agora, uma pregação do Evangelho, uma leitura da palavra, os testemunhos, a comunhão entre a igreja, a EBD, uma conversa com alguém, uma oração por alguém, uma oração com alguém, um abraço em alguém. Por isso que nós vivemos em família e essa igreja ela é tão fortalecida na questão familiar. Irmãos, eu estou chegando agora, desde maio que eu tenho vindo, mas o que eu ouço da IBC é incrível por aí. Eu dou aula aqui em Itaperuna, em 2 colégios, e eu converso com as pessoas e todo mundo sempre disse o seguinte para mim: a IBC é reconhecida por prezar os valores da família, o amor da família, família de sangue e família espiritual.
E é por isso que Deus quer nos resgatar, para que não vivamos o nosso caminho de Emaús. Eu li uma frase desconhecida, de um autor desconhecido, que me chama muita atenção, com a nossa péssima mania de nos acharmos bons, temos boas escolhas. Essa frase diz assim: a pior surdez é aquela que você mesmo cria, para que possa ouvir apenas o que deseja ouvir, ficando surdo para tudo que exija esforço no ato de pensar sobre si mesmo, como sendo pequeno, falho e necessitado. Igreja, de fato essa é a maior dificuldade do ser humano, se perceber, se notar como sendo pequeno, falho e necessitado. Sabe por quê? Muitos de nós se sentem grandes, corretos e sem necessidades. Eu tenho e eu sou tudo aquilo que eu preciso. E é por isso que aqueles discípulos foram impedidos de reconhecer o Cristo, porque eles estavam se sentindo autossuficientes, coração de pedra. E aí não tem jeito, só entende o Evangelho de Jesus quem percebe isso. Eu sou pecador, eu preciso do Cristo, eu preciso dele. E aí eu estou no caminho de Emaús há tanto tempo, mas eu preciso voltar correndo para Deus. É isso que eu aprendo na segunda lição. E a terceira lição que o texto nos traz é que o caminho de Emaús nos ensina que a vontade de Deus, ela é superior à nossa. Versos 17 a 21 nos ensinam o seguinte, acompanhe. Ele, o Cristo, lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram ali nesses dias? Que coisas? Verso 19, perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Mas o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. 21. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Mas hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É interessante você notar que somente 2 dos 4 evangelistas citaram Emaús. Essa história, narraram essa história. E Lucas foi o único que relatou esse episódio com mais detalhes, por isso que o texto é tão rico em detalhes. E a explicação disso é que Cleopas, que foi citado no versículo 18, ele era tio de Jesus, ele era da família de Jesus. E o evangelista João, ele faz essa referência, quando ele cita Cleopas, ele fala que ele era tio de Jesus. E o comentarista Elo Moody vai dizer que, baseado nos pais da igreja, Cleopas ele foi um informante direto de Lucas. Ele acompanhou Lucas no tempo que ele escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. É por isso que Lucas colocou tantos detalhes, o texto é tão rico quando nós aprendemos. E aí quando nós voltamos ao texto, Cleopas ele faz uma pergunta interessante para Jesus, ele fala assim, que ele não havia reconhecido: como você não soube o que aconteceu em Jerusalém nessa semana? E aquele andarilho, que era o próprio Jesus, falou com eles assim: mas o que aconteceu? Falem para mim, passem para mim as informações, falem para mim. E aí nos versículos 19, 20 e 21, eles contam sobre Jesus de Nazaré, sua vida e principalmente o motivo da frustração deles, os 2 discípulos que estavam indo para Emaús. Eles falam que Jesus ele foi morto pelos chefes, ele havia sido morto pelos sacerdotes, só que eles não haviam entendido qual era o papel de Jesus como profeta, qual era o papel de Jesus como o Filho de Deus. E aí no versículo 20 vem uma aparente derrota, que o versículo 20 diz para nós assim: Jesus havia sido morto como um criminoso, e os chefes o entregaram para ser morto como um criminoso lá naquela cruz. E já haviam passado 3 dias de que isso havia acontecido, e a chance de alguém voltar à vida havia se findado. Era uma tradição judaica. Eles acreditavam que se uma pessoa morresse e passasse até 3 dias, dentro desse período eles poderiam ressuscitar. Havia uma corrente judaica que acreditava nisso, que aqueles que morreram poderiam dentro desse tempo ressuscitar. Só que aí o versículo 21, ele apresenta para nós uma decepção. Eles contavam que esse Jesus, ele era o Messias esperado. Só que eles tinham uma ideia de que Jesus restabeleceria um reino físico. Um reino no qual os judeus iriam estabelecer, e eles iriam destruir o jugo romano. O Império Romano dominava naquela época, e o povo judeu sofria nas mãos do romano. Só que esse mestre que iria destruir os romanos, ele vem a morrer.
Isso quer dizer que eles acreditavam que Jesus era um tipo de Moisés, que ia tirá-los daquele problema que estavam vivendo, ou então um tipo de Davi, que ia estabelecer o reinado de Deus na terra para o judeu, para poder estabelecer a sua vida. Só que eles estavam enganados quanto a Jesus. Por isso que os olhos deles também haviam sido fechados. Eles precisavam entender. Era a vontade humana gritando mais forte. Nós queremos que esse mestre ele viva, mas que ele estabeleça um reinado humano. Só que então o que Jesus veio fazer? Preste atenção. Jesus veio pegar a justiça de Deus. Ele é o próprio Cristo, Filho de Deus, puro, perfeito. E ele vem imputar sobre nós, através da sua morte e ressurreição, nós que somos pecadores e sujos, para que fôssemos aceitos por Deus. Só que aqueles homens não haviam entendido isso. Eles queriam que o reino de Israel, como fora no tempo de Davi, voltasse. E todas as coisas da vontade deles prevalecesse. Eles não tinham humildade. Na verdade, eles não tinham entendido nada a respeito do papel de Jesus. Existe um livro, que na verdade é um clássico, foi escrito por Andrew Murray. Ele foi um pastor sul-africano do século XIX. E nesse livro ele faz uma colocação interessante sobre a vontade de Deus ligada à humildade, que nós temos dificuldade porque nós somos orgulhosos. E Andrew vai dizer o seguinte, o pastor: a verdadeira humildade é quando o servo, ele tem a noção completa de que nada é. E quando o servo abre caminho para que Deus seja verdadeiramente tudo, aí a vontade do Pai é exercida. Andrew nos faz e nos ensina isso. Então, queridos, a nossa maior dificuldade é nos submetermos à vontade de Deus. Buscarmos qual é a vontade de Deus. Por que nós temos essa dificuldade? Porque nós queremos a nossa, viver do nosso modo, achar que aquilo que estamos vivendo e a forma como temos feito tudo está bom, e que Deus não se importa quando não. Romanos capítulo 12 pede que nós tenhamos uma renovação da mente. E essa renovação ela não é dada a nós através de uma palavra, não é dada a nós através de uma pregação, mas é através da ação do Espírito Santo de Deus. E a vontade de Deus, ela somente é compreendida quando as lutas vêm, quando as perdas vêm, as doenças, os sofrimentos e as dificuldades vêm. Ou então, talvez, quando as viagens, o dinheiro e a fama e a glória, tudo isso vem. E aí, mesmo assim, mesmo tendo derrotas ou vitórias, nós não abandonamos o Mestre. Aí sim, você está trilhando o caminho que Ele quer que nós vivamos. Cuidado com Emaús, eu e você. Cuidado com trilharmos e vivermos a nossa maneira, permaneçamos firmes. Só que nós vivemos, infelizmente, em um mundo onde a nossa solução para todos os problemas está aí no seu bolso, e não num coração que verdadeiramente é moldado pela palavra do Senhor. Esse é o problema, um dos problemas. E os judeus esperavam que Jesus viesse para exterminar os romanos. Ele colocaria uma coroa de rei na cabeça, se sentaria num trono humano, talvez lá na cidade de Roma, e todos os judeus iriam governar e talvez assassinar todo mundo que não quisesse seguir aquele Messias que eles criaram em sua mente. Quando não, Jesus ele não veio para ser servido, veio servir. E quando ele se ajoelha perante os discípulos e ele lava os seus pés, ele nos mostra isso. Eu vim cumprir a vontade do Pai. Eu quero que vocês se amem uns aos outros. E nós? Nós já não lemos mais a palavra como antes. Nós já não mais seguimos as verdades do Cristo como antes. E queremos que as coisas aconteçam do nosso modo. E que Deus se adapte a nós. Não vai acontecer. E aí quando percebemos, nós estamos de fato dentro do caminho de Emaús. E nós temos que aprender a ser agradecidos por tudo que nós temos, tudo que nós somos. Preste atenção, coisas boas ou ruins, porque todo cristão ele vai passar por tempestades. E eu quero te afirmar categoricamente, o Cristo não veio nessa terra para te dar casa, carro, comida, viagens, roupa de grife, status. Não, os discípulos de Emaús queriam isso, mas Ele pode te abençoar com essas coisas, caso seja da vontade dEle. Tem que ser da vontade dEle. Para que não recebamos todas essas coisas. Estamos caminhando tão bem com Deus. E aí, de repente, a gente desanima. E a gente pensa que o nosso bolso, o nosso carro, tudo que nós temos e somos, vai suprir a nossa alegria. E aí nós vamos para o caminho de Emaús. Precisamos pedir a permissão de Deus e pedir que Ele nos abençoe.
E as nossas igrejas estão cheias de pessoas assim, que ensinam coisas assim. Decrete e você receberá. Busque, coloque diante de Deus e Ele vai fazer por você. Faça isso. Não, fujamos disso. É perigoso, perigosíssimo. Mas o que Jesus ele veio fazer por nós? E é incrível porque Ele ensinou isso para aqueles dois homens. Jesus veio nos livrar do pecado e de nós mesmos. Porque a nossa tendência é achar que nós somos autossuficientes. Jesus veio nos livrar da garra do pecado, do diabo e da morte eterna. Por isso que Ele é tão incrível, Ele é tão importante. Essa é a suprema e superior vontade de Deus para nós. Continuando, ainda existe uma quarta lição que eu extraio do texto. Lucas nos traz que o caminho de Emaús nos ensina a importância da ação do Espírito Santo de Deus. Versículos de 22 a 24 nos traz o seguinte: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo no sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Verso 24. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Nesses 3 versículos, os discípulos de Emaús, eles relatam uma dúvida quanto à ressurreição de Jesus. Eles não tinham certeza que o Cristo havia ressuscitado, porque eles ouviram relatos, boatos de mulheres, e a palavra das mulheres naquela época não era benquista, não era bem ouvida. Só que os companheiros deles que ouviram a palavra das mulheres foram lá, vamos confirmar se isso é verdade. E chegando lá, Pedro e João viram que o túmulo estava vazio. Só que isso também não foi o bastante para aqueles dois. Sabe por quê? Isso nos ensina que se não for a ação do Espírito Santo em direção às pessoas, convencendo elas do pecado, da justiça e do juízo, colocando fé nos corações para que creiam no Evangelho, se não for a ação do Espírito Santo de Deus, de nada adianta pregarmos, cantarmos e vivermos em comunhão. O Espírito Santo de Deus é importantíssimo. Conta-se uma história de alguns adolescentes que eles queriam se encher do Espírito Santo. Imaginemos a terça Tim, alguns se unam e querem se encher do Espírito Santo. E aí nessa história narra que 3 deles procuraram o pastor da igreja porque eles leram: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E o pastor então entregou para eles uma peneira de obra, e falou para eles assim: vão até o rio, coloquem essa peneira na água e encham ela d'água. O pastor deu esse desafio para eles. Os 3 resolveram ir até o rio, mas estavam um pouco duvidosos. E aí quando eles chegaram à água, eles começaram a discutir, porque eles queriam uma maneira de colocar a peneira na água, subi-la e permanecer cheia d'água. Então 2 falaram o seguinte: o pastor está louco, impossível, não tem como enchermos uma peneira d'água, porque a gente vai ficar aqui o dia todo, quando nós puxamos, essa peneira vaza. E 2 foram embora, um ficou, um que persistia, um que insistia, e o pastor resolveu espiar. Ele foi até o rio observar e viu que só tinha um deles, e chegou perto do menino, e o menino estava orando a Deus por uma resposta. E o pastor chegou para ele, e ele viu o pastor, ele falou assim: pastor, eu não consigo encher essa peneira d'água, é impossível, eu coloco ela na água, e toda hora a água vaza. Então o pastor falou para ele o seguinte: meu filho, preste atenção, você só vai conseguir ter água nessa peneira se você mantê-la, mergulhada no rio. Assim também é para ser cheio do Espírito Santo. Ore, leia, busque, mantenha-se mergulhado nele, é importantíssimo. Só que também não podemos esquecer das pessoas que não possuem o Espírito Santo de Deus. Aqueles que caminham conosco na nossa vida cotidiana, trabalho, família. Só que nós não devemos e não podemos impor a nossa doutrina batista. Não devemos e não podemos impor a nossa maneira de pensar, nossa maneira de viver, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. As pessoas precisam ver em nós que o Espírito Santo de fato habita em nós, através de um bom testemunho. Se for necessário que falemos algo. Então, se você tem o desejo que alguém que você ame se converta, não adianta você impor. Não adianta pastores pregarem lindos sermões. Não adianta anjos aparecerem como apareceu no texto que nós lemos. Sem ação do Espírito Santo, tudo isso será em vão. O que cabe a nós então? Orarmos. Senhor,
salva o meu pai, que ainda não te conhece. Senhor, salva meu primo, minha mãe. Senhor, tenha misericórdia de mim. Por isso que nós não podemos abandonar as pessoas que não conhecem a Jesus. Mantenha a sua peneira na água o tempo todo, através de tudo que foi dito aqui, da leitura, da oração, da comunhão. Mantenha, mas não afastando pessoas. É por isso que essa igreja está sempre de portas abertas, para que juntos mantenhamos a nossa peneira na água, para que as pessoas sintam-se de fato cheias pelo Espírito Santo. E muitas vezes alguns pensam: você não serve para segurar a peneira comigo, porque eu sou muito bom, eu estou acima, um nível acima de você na espiritualidade, na minha vida, o meu padrão de vida. E às vezes fazemos isso. Não, todos têm direito a permanecer juntos, segurando a peneira para que nos enchamos. E eu repito, não adianta querer impor, não é pela força. Não discuta religião com ninguém. Quando tiver um PGM, que tiver um visitante de outra religião ou de nenhuma religião, não fale mal dos outros, fale tão somente do Cristo. Não discuta a doutrina, não ganhe no grito, não ganhe na força, na imposição. Principalmente não se torne arrogante e prepotente por causa da sua religião. Não, mas vivamos o que Deus quer que nós vivamos. Então, como que Deus age na vida das pessoas? Como Jesus ensinou: humildade, choro, que é sofrimento, mansidão, justiça, misericórdia, pureza, pacificação. E ao vivermos isso, nós vamos sofrer perseguição, injustiça, calúnia, difamação. Por quê? Porque estamos seguindo e vivendo o que o Mestre quer. Leia Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha. É assim que devemos viver. Eu li uma frase muito fantástica na rede social do pastor Alain Basile, é daqui de Macaé, pertinho. O pastor Alain disse o seguinte em uma das suas mensagens: Cristo está mais próximo da prostituta que sabe que é pecadora do que o religioso que pensa que é santo, que é o bonzão. Essa é a ação do Espírito Santo, convencer. Amém? Deus está mais próximo de mim quando eu me reconheço pecador e que eu dependo dele. Penúltima lição que nós aprendemos com Lucas e que o texto nos traz é que o caminho de Emaús nos ensina a importância da palavra de Deus, da Bíblia. Acompanhe comigo a leitura do 25 até o 27. Jesus disse para eles, depois de tudo: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, aqueles que vieram antes de mim. Não devia o Cristo sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas do Antigo Testamento, explicou-lhes o que constava a respeito dele mesmo em todas as Escrituras. Uma vez que o foco dos discípulos estava sobre um reinado terreno, que eles queriam que Jesus destruísse Roma e todo o seu império, o que Jesus havia feito e havia morrido, estava ressuscitado, havia se tornado sem sentido para os seus seguidores. Eles haviam desanimado. E no versículo 27, Jesus reafirmou a importância da palavra de Deus, que naquela época era o Antigo Testamento, o que eles tinham de acesso à palavra, e tudo que os profetas anunciaram nas épocas antigas. E aí ele explica que para entrar no céu de Deus, o Cristo deveria padecer, para que os nossos pecados fossem colocados sobre ele lá no madeiro da cruz, como forma de sacrifício substitutivo. E aí, quando nós cremos nele, a justiça dele perfeito, o Cristo sem pecado, a justiça dele limpo, é colocado sobre nós, caminhantes de Emaús, o The Walking Dead desse tempo. E para isso Jesus ele começa a explicar para eles tudo o que constava na Escritura a respeito dele mesmo. Isso nos mostra e nos ensina claramente. Lucas ensina, a palavra de Deus ela é primordial. Primordial. Eu li mais uma história interessante de um jovem que se preparava para uma viagem. E aí seus amigos vieram buscá-lo e falaram com ele assim: fulano, você já arrumou suas coisas? Na mala aí está tudo prontinho para que a gente faça a viagem? E ele falou assim: tá quase, deixa eu só colocar mais uns negocinhos aqui na minha mala. E ele foi e pegou uma lista do bolso e falou: olha, eu vou colocar aqui um mapa, uma lâmpada, uma bússola, um espelho, alguns livros de poesia, algumas biografias, uma coletânea de cartas antigas, um livro de cânticos, um livro de histórias, um prumo, um martelo, uma espada e um capacete. A essas alturas os amigos já estavam desesperados. Que isso? Não cabe isso tudo no nosso porta-mala. E ele riu e falou o seguinte: calma, eu preciso tão somente da minha palavra.
porque a minha palavra tem tudo isso que eu preciso, e se eu levá-la aonde eu for, eu estarei tranquilo, porque a palavra vai me ensinar e vai acalmar meu coração. É por isso que a Bíblia, para nós batistas, ela é tão importante. Por isso que a exposição do texto ela é tão viva. E quando você me ouve, você não ouve o pastor Rafael, mas você ouve o Espírito Santo que te faz entender coisas. E em cada momento essas coisas vão nos ensinando e Deus vai ministrando em nós. Por isso que nós precisamos amá-la, lê-la cada vez mais com intensidade. E que bom que o nosso meio ainda não está perdido quanto à palavra. Nós insistimos e persistimos em amar e ensinar as Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é. E ela foi escrita ao longo de tantos anos por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. O mesmo que te convence, que convence o pecador. Ela é a palavra de Deus. E a última lição que o texto nos traz é que o caminho de Emaús nos ensina a importância de não desistir. Versículos 32 até o 35, nos diz assim: perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele, o Cristo, não nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Lá ou ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então esses dois que estavam lá em Emaús e voltaram, contaram o que tinha acontecido no caminho para Emaús e como Jesus havia ou fora sido reconhecido por eles enquanto partia o pão. Nesses outros 5 ensinos que nós extraímos desse texto tão profundo, nós percebemos claramente que foi sempre a ação de Deus em direção a nós. O tempo todo Deus nos buscando, o tempo todo Deus chamando a nossa atenção. Mas eu quero agora chamar a sua atenção para este último. Apenas nesse último ponto existe a participação humana, minha e sua escolha. Porque depois de tudo que Jesus fez no caminho, restou aos 2 discípulos escolherem. Nós ficaremos em Emaús e desistiremos do Mestre, ou seja, continuarei vivendo a minha maneira, ou vou retroceder, me converter, virar-me totalmente e voltar-me para Jerusalém e viver o caminho que Deus quer para nós, ou para mim e para você. Ouça o que os discípulos fizeram. No versículo 33, nós já lemos ele, mas eu quero que você ouça em outras versões bíblicas. Essa é a NVI. Na versão Almeida século 21 diz assim, o versículo 33. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Revista e atualizada. E na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém. Versão viva. Na mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém. Nova tradução da linguagem de hoje. Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém. A Bíblia King James. Levantando-se na mesma hora, retornaram para Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. É por isso que a ressurreição de Jesus, ele é o principal fator da nossa fé. Se Jesus tivesse curado, salvado, feito tudo o que fez, mas não tivesse ressuscitado, aqueles discípulos não creriam de verdade. E quando eles viram o Mestre, todos, eles passaram a dar a sua vida pelo Evangelho. Porque até que Jesus aparecesse ressuscitado, eles não estavam entendendo. 2 já estavam abandonando o barco. 1 já havia entregado o Mestre. Só que a morte não venceu o Cristo. A promessa de Deus se cumpriu e Jesus vive, Ele está vivo agora. E a morte, ela não prevalece sobre aqueles que creem no Cristo. Creia nisso, não tenhamos medo da morte. Isso foi tão sério e incrível que agora os discípulos mudaram radicalmente. Muitos poderiam ir para Emaús, mas agora eles estavam indo para pregar as boas novas do Evangelho para todas as cidades. E aí o Evangelho começou a ser pregado, e começou a ser pregado. E aí eles chegam no texto de Atos dos Apóstolos, e eles ficam em Jerusalém. Só que Jerusalém não estava bom, porque Jesus havia mandado, havia ensinado, vocês têm que pregar em toda Samaria, em toda a Judéia, até os confins da terra. E eles estavam presos em Jerusalém. E aí vem uma perseguição e a igreja se espalha, e chega até os nossos dias de hoje. E aí agora, aqueles que fugiam e duvidavam e viviam em Emaús, diziam: Jesus está vivo, o Mestre vive. O Mestre vive, amém, igreja? Você crê nisso? Irmãos, o caminho de Emaús pode ocorrer para todos nós em vários momentos da nossa caminhada.
Mas hoje, como nós estamos aprendendo, o próprio Deus, Ele age em nossa direção, nos chamando a atenção para que retornemos para Ele, ou para que possamos ir para Ele pela primeira vez. Eu quero te dizer o seguinte: o problema não é passar pelo caminho de Emaús, o problema é permanecer no caminho de Emaús. Lembra do versículo 33? Levantaram-se e foram imediatamente de volta para Jerusalém. Pense sobre isso. Quero que você pense sobre isso. Não permaneça em Emaús. Não permaneça em Emaús. O Ministério de Louvor irá nos conduzir agora. E já já nós vamos orar juntos. E eu quero que você pense sobre isso. Eu não posso permanecer em Emaús. Não permaneça em Emaús. Vamos ficar de pé, vamos cantar junto com os irmãos, louvar o Senhor. E pense nessa frase, já já nós iremos orar. Leva-me em teus braços, leva-me em teu colo. Eu preciso ouvir a tua doce voz, eu me rendo. Toma-me em teus braços, afaga o meu rosto, vem me ensinar como devo ser, eu me rendo, tudo que tenho, tudo que sou, a vida te dou, a vida te dou, de cada passo, cuida, Senhor, a vida te dou, a vida te dou. Curve sua cabeça, feche seus olhos, toda a igreja. Cabeça curvada, olhos fechados. Olhando para dentro de si. Não permaneça em Emaús. Não permaneça vivendo a sua vida à sua maneira. Nós vamos orar, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos convença sobre isso. Que Ele mesmo ministre em nossos corações e nos convença, para que tudo isso que nós ouvimos aqui nessa noite se torne real em nossa vida. Cabeça curvada, olhos fechados. Você que entendeu a mensagem, fale com o Senhor. Deus, eu entendo a tua mensagem. Eu entendo que eu tenho vivido o caminho de Emaús, fazendo tudo o que eu quero ao longo de tanto tempo. Fala com Ele: Senhor, tenha misericórdia de mim, venha ao meu encontro, como o próprio Cristo foi ao encontro daqueles dois homens no caminho de Emaús. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi exposta nessa noite. E nós nos deparamos com um momento muito importante também, deste culto que é teu. Uma decisão séria, uma decisão importante, uma decisão que vai mudar a minha história para sempre, Senhor. Não estamos falando de religião, Deus. Não estamos falando de paredes. Não estamos falando, Senhor, de doutrina, mas estamos falando do próprio Senhor, que enviou Cristo para morrer em nosso lugar.
Pai, me perdoe porque eu tenho vivido em Emaús tanto e tanto tempo. Me perdoe porque estando em Emaús, fazendo o que eu quero, vivendo a minha maneira, eu estou longe do Senhor. E eu te peço, Pai, que o Senhor me restaure agora. Que o Senhor restaure a minha vida. Restaure o meu relacionamento contigo, que por talvez alguma escolha, alguma decisão, vem sendo quebrado. Há pouco tempo, a médio tempo, prazo ou a longo prazo, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra me ensina que o Senhor vem até nós. Nessa noite o Senhor está vindo através das vozes e dos sons. E Pai, que bom que o Senhor é fiel. E o Senhor nos dá o livre arbítrio, como foi ensinado. E a última decisão só depende de nós. E nós escolhemos o Senhor. Pai, aqueles que têm vivido caminhos de Emaú, aqueles que têm pecado como todos nós pecamos, mas que não estamos, Senhor, nos arrependendo, misericórdia de nós, Senhor Deus. Convença-nos, Senhor. Restabeleça-nos contigo, leitura da Tua palavra, comunhão com os irmãos, Senhor. Oração, vida uns com os outros, Senhor. Tira-nos, Senhor, por favor, de Emaús. Coloque-nos de volta a Jerusalém, que significa a Tua presença, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Por favor, que tudo que ouvimos, o Senhor nos convença. E é possível, Senhor, que alguém que esteja aqui nessa noite tenha pensado que pode caminhar uma vida cristã sozinho. Está errado. Porque Hebreus vai nos ensinar que não podemos fazer como alguns que têm vivido longe da congregação, que têm vivido longe da igreja. Porque o Evangelho, Senhor, ele só é completo quando nós amamos o Senhor e amamos o próximo como a nós mesmos. Então, por favor, Senhor, abençoe a nossa igreja, a família IBC, e nos abençoe. E aqueles, Senhor, que estão tomando uma decisão de sair de Emaús e voltarem para o Teu caminho, que eles saibam que a nossa igreja está aqui para ajudá-los, orientá-los, amá-los, nos amarmos uns aos outros. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo Teu Evangelho. Muito obrigado pela ação do Espírito Santo. Muito obrigado porque estamos aqui. Perdoe os nossos pecados, nossas escolhas erradas, nossos caminhos tortos. Faça-nos novo, de novo. Nós vamos caminhar contigo, Deus, firmes, firmes. Fala para Ele: eu te amo, Deus. Fala: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Fala com Ele o quanto você o ama. Fala para Ele o quanto Ele é importante. Fala para Ele o quanto você se arrepende de ter vivido em Emaús. Fala para Ele o quanto Ele é importante na sua vida. O quanto Ele te transformou. O quanto Ele te fez novo homem, nova mulher, nova criatura. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Convença-nos, Senhor. Age em nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu me prostro, eu me rendo, eu me entrego, eu me dou, eu me prostro, eu me rendo, eu me entrego, eu me dou, tudo que tenho, tudo
Amém. Que Deus te abençoe.